do óculos Ah, novo. Óculos Bonito novo? de óculos novos. não, eu mandei consertar, é o antigo. Mas ficou bem. Esse aqui é de pé, é de longe. Agora, esse daqui que quebrou. Aí eu fiquei sem poder ler, não enxergava quase nada, porque. Aí agora já peguei ele. Peguei ontem. Tá toda bonitona, toda bonitona. Hoje eu Tá fui no sim, COI, tá Denise. sim. Marquei Ah, a tá. Pode saudade. ler, pode ler. Pode ler. Fiquei tão emocionada. É mesmo, ai, que delícia. Fiquei emocionada, porque o mentor, né, deu uma mensagem pelo Bira. Fiquei muito. Ai, mexeu muito comigo, sabia? Foi muito Foi, bom. Bom, a Rose vai Muito começar a bom. colocar para gravar e a gente tem que começar a aula agora, 6h10, tá? E o que você quer que eu leia? É depois, cada um vai ler um pedacinho, vamos conferir aí. Você vai botar no eclã? Não, Então, nós deixa eu estamos botar. no texto. Você abriu o livro aí no texto? Vamos lá, Peraí. vamos abrir. Jesus anda sobre o mar, o pedido de Pedro. No meu é página 209. Meu livro físico, não é o virtual. Parábola, né? Isso. Vamos lá. Então, Eita. eu Jesus anda sobre o mar. Eu marquei aqui. Deína, Inês, Iraci, Carmen. Ih, a minha bateria está acabando. Peraí, deixa eu colocar aqui. Colocar para carregar. Não sei se vai acabar no meio. Tomara que não, né? Qual é mesmo, Denise? Jesus anda sobre o mar. É que esse livro não tem mais índice. Ah, eu tinha marcado, está aqui. Uhum. Marquei. Eu Eu fiz quero ler. assim. Eu não sei. A Inês não está aí. A Estava. Carmen, a Carmen, Ideína e a. Carmen, não sei se ela pode também estar agora. E Então tá. está a irmã da Ideína. Então tá, vamos fazer assim. Ah, eu leio o Mateus, né? Que eu vou ler no Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, que eu gosto de usar ele. Eu gosto mais da tradução dele. E a Ideína lê o primeiro parágrafo do texto, de a vida até atualmente. Ana Constantino lê segundo parágrafo, de seus discípulos até fantasma. A Iraci lê o terceiro e o quarto parágrafo. Tá bom? Eu. Depois de Acendendo Jesus até Submergindo. E Aninha Brito lê o quinto parágrafo e o sexto. Então, Iraci leu o terceiro e o quarto, e a Aninha leu o quinto e o sexto. Tá De bom. reconhecendo até final. Tá bom? Tá legal. Vou E a tirar os. Carmen vai dividir comigo, então. Olha só, estou chegando agora, estou perdida. O que é mesmo? No texto, Jesus anda sobre o mar, de Cair Barchutel, né? Tá, qual é a página mesmo? Qual é a página? No meu é 209. No meu é 253. Esse aqui. Meu é 182. Cada livro é diferente. O meu é esse aqui. 253. Então, vamos lá. Jesus anda sobre o mar. O pedido de Pedro.
do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Estamos na segunda parte, os ensinos de Jesus, de Cair Bar Schutel. Tá bom? Carmen, você pode ler essa citação de Mateus para mim, por favor? Do capítulo 14, versículo de 25 a 33. Não achou na página do livro, não, Carmen? É para ler aqui, essa primeira parte aqui do livro? Isso, Ah, do livro. bom. Isso. Vou ler. Desculpa. Tudo bem. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo andar sobre o mar, perturbaram-se e exclamaram: é um fantasma. E de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende ânimo, sou eu, não temais. E disse Pedro: se és tu, Senhor, ordena que eu vá por cima das águas até onde estás. E ele disse: vem. E Pedro, saindo da barca, andou sobre as águas e foi para Jesus. Quando, porém, sentiu o vento, teve medo e, começando a submergir-se, gritou: salva-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus, estendendo sua mão, segurou-o e disse-lhe: por que duvidaste, homem de pouca fé? E entrando ambos na barca, cessou o vento. Então, os que estavam na barca adoraram-no, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Mateus capítulo 14, versículos 25 a 33. Continua? Isso. Não, querida, obrigada. Então, aqui no livro Novo Testamento, com a tradução de Haroldo Dutra Dias, vamos ver que a tradução é diferente dessa que está aí no livro de Cair Bar, e vamos ver em que contexto está essa passagem, tá? Está exatamente após a primeira multiplicação dos pães. Então, eu abri aqui em Mateus, capítulo 14, e do versículo 13 ao 21, fala daquela parte que Jesus viu uma turba numerosa, aí, compadecendo-se deles, ele cura os enfermos, e no fim da tarde eles falaram para ele: ó, o lugar é ermo, a hora é adiantada, despede todo mundo para que volte para suas aldeias e comprem alimentos. A turba estava faminta, lembra? Aí Jesus fala: dai de comer a vós mesmos. E ele falou: mas Senhor, só temos 5 pães e 2 peixes. Então ele faz aquela distribuição que deu para comer. Foram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e criancinhas, né? Então, é após essa passagem que vem essa que Jesus caminha sobre as águas, tá? Que também está em Marcos, capítulo 6, de 45 a 52, e em João, capítulo 6, do versículo 16 a 21. E agora a gente vai iniciar pelo 22, tá? Capítulo 14, versículo 22. Eu estou lendo no livro do Novo Testamento, tá? Logo em seguida, compeliu os discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado, até que despedisse as turbas. Após despedir as turbas, subiu ao monte para orar em particular. Então, ele se isolou para orar. Chegado o fim da tarde, estava ali sozinho. O barco já estava distante da terra muitos estádios. Estádios é uma medida equivalente a uns 184 metros, tá? É uma medida equivalente à 8ª parte de milha romana. Então, o barco estava
a 184 metros de distância, atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, então ele ficou ali sozinho. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. A quarta vigília da noite é assim. É uma sentinela, né? Uma guarda, é uma vigília mesmo. Então, entre o período de 18 às 6 da manhã do dia seguinte, ele dividiu em 4 vigílias, com 3 horas cada uma. Então, a primeira era de 18 às 21, a segunda era de 22 às 24, a terceira vigília era de 1 hora às 3 da manhã, e a quarta vigília era de 4 às 6. Tá? Então, Jesus foi nesse período. Os discípulos, vendo caminhando sobre o mar, ficaram perturbados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Esse fantasma quer dizer um espectro, uma aparição, uma visão. Olha que interessante. Se eles ouviram de longe e não conseguiram identificar, mas viram que era alguém se aproximando por cima do mar, sobre as ondas tormentosas, e eles disseram que era um fantasma, é porque eles já estavam acostumados a ver espíritos, né? Já estavam acostumados. Eles viam. Então, não pode se dizer que isso está na Bíblia, né? Então, não se pode dizer que ver espíritos é coisa do demônio, né? Que vem tentar. Porque naquela época eles viam. E isso era explicado na Bíblia. Todos eles dão uma prova aí. Marcos, Mateus, João, falam sobre isso. Bom, mas prontamente Jesus lhes disse: animai-vos, sou eu, não temais. Né? Ele falou ânimo, coragem. E esse verbo é usado no imperativo por Jesus para dar bom ânimo, dar confiança, né? Dar esperança para eles. Em resposta, Pedro disse: Senhor, se és tu, ordena-me ir a ti sobre as águas. Ele disse: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Porém, depois de ter visto o vento forte, teve medo e, começando a afundar, gritou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente, estendendo a mão, Jesus o segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Ao subirem no barco, amainou o vento. E os que estavam no barco o reverenciaram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então a gente viu que entre uma tradução e outra há algumas diferenças, né? E que a gente pode entender nessa tradução do Haroldo Dutra Dias alguns termos, algumas coisas, porque ele explica bem para a gente. Coisas que a gente lendo só na Bíblia a gente não entende, né? Porque ele coloca, ele faz a tradução também colocando a gente de acordo com os costumes da época. É mesmo? Muito interessante. Então vamos lá, Ideina, pode começar o primeiro parágrafo do texto de Cair Barchutel. A vida de Jesus e seus feitos são verdadeiramente maravilhosos. O seu poder dominava todos os elementos.
A sua sabedoria conhecia todos os mistérios. Por isso, a sua ação era prodigiosa. Médio divino, que resumiu todos os dons e conversava com todos os grandes profetas do além que o seguiam em sua missão e o auxiliavam. Ele caminha por sobre o mar a pés enxutos, de acordo com a lei da levitação dos corpos que o Espiritismo ensina e explica atualmente. Só até aí? Ana Constantino. Seus discípulos, vendo-o caminhar sobre as águas, e como era noite, não o conheceram distintamente, julgando tratar-se da aparição de algum espírito, fato que parece tinham já observado várias vezes, dando o temor que lhes sobreveio a sua exclamação. É um fantasma. Depois de um mestre... Não, agora é Iraci. Agora é Iraci, Ana. Isso, obrigada. Depois de o mestre se haver dado a conhecer, foram tomados de confiança e Pedro suplicou-lhes permissão para ir ao seu encontro, por cima das águas. Acedendo Jesus, Pedro sai da barca envolto nos fluidos de seu mestre e também auxiliado na levitação pelos espíritos que acompanhavam a Jesus, até que, vacilando, isto é, perdendo a fé, perdeu o auxílio superior e se foi submergindo. Agora é Ana Brito. Liga o microfone, Aninha. Reconhecendo, cheio de temor, o desamparo divino, apela novamente para Jesus, sendo por este amparado. Ao contato com o Nazareno, volta-lhe a fé, e foi transportado para a barca em companhia do Mestre. Este fato maravilhou tanto os que estavam na barca, que adoraram a Jesus, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eles tinham dúvida disso? Muitas vezes. Tanta coisa, né, que às vezes a gente fica Muitas assim, vezes. Nós, às vezes, não temos dúvida também. Mas... de algumas coisas. Eles tinham também, porque imagine se nós, com todo esse progresso que a gente tem vivenciado, vendo televisão, telefones, celulares, você falando de uma parte do mundo para outra parte do mundo, a gente já duvida de certas coisas, já não entende certas coisas. Imagina eles naquela época. Não é mesmo? Imagine ele naquela época. A Rose até falou bastante, até teve uma aula, não me lembro qual foi, que ela falou exatamente sobre essa passagem de Jesus, falando do ectoplasma, né, que são esses fluidos aqui. Né? E a questão da fé, realmente, e aí tantas passagens, a mulher hemorroíça, o cego, enfim, muitas passagens a gente sabe hoje, né? Mas como você está falando, naquela época, o conhecimento, é claro que é filho do Pai, e esse espírito de luz que chegou até como é que a gente, naquela época, podia entender que esse ser é um espírito superior, né? Pensa bem, se hoje, até a Denise estava falando, se hoje já se tem tanta dúvida ainda, já se fala Jesus como se fosse Deus, enfim, tudo isso que nós sabemos hoje, a questão dos fluidos,
que milagre não existia, não existe, milagre não existe. Existe é o conhecimento da ciência, que isso é ciência mesmo, né? Sobre esses fenômenos que sabemos que são reais e que agora a gente estuda essas passagens de Jesus com conhecimento, né? Que é muito interessante isso aqui, muito interessante. Agora, quem não sabe sobre isso vai achar ainda que é milagre. E de milagre não tem nada. Não tem nada. É isso aí. Então, Pedro, por que que não foi o João que perguntou, Mateus, né? Por que não foi o outro que perguntou, né? Porque foi exatamente Pedro. Porque o Pedro ainda era o mais, vamos dizer assim, que tinha mais maturidade. Ainda era o que tinha mais maturidade dentre eles todos. Aí ele fala, né? Jesus, se és tu, então manda que eu vá. Não é isso que ele fala? Que eu esteja aí junto contigo. E fechei. Mas eu vou ler aqui no Cair Bar mesmo. Ele fala assim. Então é o pedido do Pedro, porque Cair Bar Schutel chama atenção, tanto que ele coloca lá no título, o pedido de Pedro. Não é só sobre o fato de Jesus andar sobre o mar. Além desse fato, que é um fato extraordinário, né? Que a gente já entende de que forma ele pode ter conseguiu andar, a gente já entende a evolução dele, como a Carmen nos falou, que a gente agora já tem a ciência como um apoio aí pra gente, um esclarecimento, né? É Pedro que fala assim, olha, Senhor, ordena que eu vá por cima das águas até onde estás. Então, Cair Bar quer chamar a atenção também para a figura de Pedro, porque era aquela figura que representa a maturidade humana encarnada naquela época, né? Tanto que ele fala, né, Petrus, sobre ti edificarei a minha comunidade. Ele não fala igreja. A palavra na tradução grega quer dizer comunidade. Tá? Então, Pedro fala assim, né? Jesus és tu, manda eu. Então ele sabe, ele tinha certeza, né? Ele tinha maturidade suficiente para compreender que Jesus conseguiria fazer isso. Mas que Jesus mandaria aonde? Ele mandaria em quem? Como diz Cair Bar, nos espíritos que estavam à sua volta. Claro que ele era cercado de espíritos, todos nós somos, né? E de espíritos que fazem aquilo que ele determina, né? Com a permissão dele também. E aqueles espíritos que manipulam, que a gente andou estudando, aqueles elementais que manipulam a natureza, as forças da natureza. Então, Jesus, com a sua autoridade moral, ele fala, vem. Ele não precisou fazer discurso, não precisou elaborar, né, um texto, palavras para poder... Primeiro que a palavra, né, ele sabia usar bem a palavra, né, só usava o que era necessário. E segundo, também que é por pensamento, né, não é só pela palavra. Mas com a sua autoridade moral, ele manipulou os elementos da natureza e auxiliou Pedro a caminhar ali, até ele. Pedro que foi até ele.
Não é isso? Então necessitou de Pedro o quê? Confiança, a fé, né? Mas aí o que acontece com Pedro? Um vento. Aqui. O vento, ele diz aqui, ó. Quando, porém, sentiu o vento, teve medo. Opa, vamos parar por aí. O que aconteceu com Pedro? Ele tinha confiança? Tinha. Vacilou. É a gente mesmo. A gente vacila. Exatamente, viu, Aninha? Então, quando a gente se vê naquele... O medo paralisa, né? Ele paralisou e perdeu a força de vontade. Perdeu a confiança. A confiança. Sem Olha confiança. só, que foi um titubear, não foi algo assim, nem demorou muito. Por quê? O que acontece com a gente? Nós somos ligados, muito ligados às coisas carnais, às sensações carnais. E quando ele sentiu o vento, que o vento estava, já tinha explicado antes, o vento estava forte, tanto que o mar estava agitado. Ele sentiu confiança porque Jesus estava ali e falou, vem. Ele foi. Mas quando ele sentiu o vento, olha aí, ó. A sensação, o que ele ficou? Ficou preso às sensações físicas. Aí ele voltou para a matéria. Né? Porque ele estava num certo, vamos dizer assim, não estado alterado, não, mas ele estava com o pensamento elevado. Porque ele estava ligado a Jesus. Ele teve que se elevar. Não é mesmo? Ei, Denise, eu me lembrei de um médium trabalhando, a gente, quando está num transe mediúnico, muito parecido essa sensação, né? De você fugir, o teu pensamento sair daquilo e você perder naquele trabalho, né? Até você conseguir concentrar de novo, estar envolvido, é um envolvimento também, né? Que você não pode, na hora que você está envolvida nesse trabalho, se você fizer qualquer coisa, você vai perder, né? Você vai perder como se fosse o contato, né? Aquela sintonia que você está, né? E assim ele estava numa sintonia com Jesus, né? Entrega geral, entrega e vai. E ele conseguiu, até o momento que bastou um vento e ele desconcentrou e perdeu a sintonia. Então, a sensação física, exatamente, Eloá, a sensação física fez com que ele voltasse o pensamento para as coisas materiais, e aí ele viu a situação que ele estava, sobre o mar, agitado, com vento, né? Que eles estavam receosos antes. Então, ele voltou o patamar, a elevação dele, da sintonia dele, desceu, né? Então, ele diz aqui que ele teve medo. Vamos falar um pouquinho sobre medo? Esse texto é curtinho, a gente já conseguiu ler ele todo, mas as reflexões são muito boas. E a gente tem um tempo hoje para... Então, vamos falar um pouquinho sobre medo. Né? Bom, não foi Pedro quem foi? Sentiu o vento e sentiu medo. Isso aqui já é mais na frente. É um sentimento, o medo nos traz, é um sentimento que nos traz a insegurança, né? A dúvida. Como você falou, Eloá, é um sentimento que nos paralisa. Nós precisamos... pode falar. Esse barco aí também significa a nossa vida, né? Porque a gente, no nosso dia a dia, né?
porque a gente tem aquela insegurança, a gente não se entrega, não entrega na mão de Deus, né? A gente até da boca para fora, né? Porque a gente entrega, mas fica, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Então, às vezes a gente pede, né, pelo filho, proteger o filho, vai que Deus está protegendo, mas a gente fica toda hora querendo saber onde está, o que está fazendo, o que aconteceu, né? Quer dizer que a gente não fica totalmente, a gente fica que nem o Pedro, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso. O barco é como se for como a vida material, não é mesmo? É. Como a gente também fica apegado ao corpo. Também. O corpo material. Como o barco é um instrumento. Assim como o óculos, né? Até porque a gente quer estar no comando, né? A gente que quer estar no comando. O nosso corpo é um instrumento. É. Bom, o óculos não está me servindo mais. Eu coloco né? ele, põe, não enxergo nada. Ele está aqui, ó, quase que descartado. Porque eu estou com problema de catarata, então não está servindo. A culpa não é do óculos. Mas o nosso corpo também. Quando não servir mais para prosseguirmos a vida, ele também vai ficar. A gente vai se separar dele. Né? Ele só vai ser útil para as plantinhas e para os animaizinhos debaixo da terra. É isso? Para a vida após a nossa separação. E o barco é isso mesmo, Ana. O barco é como se fosse, para ele ali, é a segurança dele. Não é mesmo? É o físico, mas o barco também é um instrumento. Instrumentos que nós nos utilizamos. E o barco também, quando não for necessário, ele vai ser deixado para lá. Assim como a nossa vida material, quando não for mais necessária para o nosso adiantamento, a gente não vai ter mais necessidade de reencarnar. Não é mesmo? Porque a vida é uma só. Nós temos várias existências, não é isso? Que a gente tem estudado bastante. Então, a partir do momento que a vida material não for mais necessária, vai ser inútil para nós, porque não precisaremos mais. E quando Pedro teve medo, esse medo teve a ver com a sua humanidade, com a sua parte material, né? Ele está encarnado. Mas para a gente poder... não é não ter medo, não, mas para a gente poder conseguir ultrapassar os nossos medos, a gente precisa primeiro se conhecer. Porque todo mundo tem medo, não tem? Tem medo de alguma coisa? Me diz aí o que você tem medo, Carmen Matos. Tá com tempo? A lista é grande. Uma coisinha só. Olha só, eu tenho medo de ficar doente numa cama. Eu tenho medo. Eu tenho, assim, eu fico pensando o que pode ser isso. Eu tenho esse medo. De ficar independente, né? A gente que já está mais para o final do que para o começo. Então, eu tenho esse receio, sim. Eu tenho, não é medo, mas eu fico pensando como é que seria e tal. Eu tenho esse medo. Né? Enfim. Obrigada. Iraci, me diz um medo que você tem. É engraçado. Medos a gente sempre tem, né? Quando você sai de casa, você tem receio de um assalto, de uma violência contra você, de um acidente, etc, etc. Isso daí faz parte. A única coisa que eu tenho medo, eu peço muito a Deus para que não aconteça, é morrer sozinha, aqui, em casa, e ficar aqui, entrando em estado de decomposição. Te juro, é a coisa que mais me atemoriza. Eu moro sozinha, né? Às vezes eu passo o dia todo que ninguém me ligou. Ou liga, eu não atendo por esse, por aquele motivo. Vai que eu morro sozinha aqui, vão me encontrar quando sair o cheirinho. Isso eu tenho medo.
É a única coisa que eu tenho. O mais não tenho, não. Eu peço muito ao Pai para eu não morrer sozinha aqui. Só isso. Entendo. Entendo. Eloá, de que você tem medo? Sabia que tu ia me perguntar agora. Primeiro lugar, cobra. Primeiro lugar, medo físico, medo cobra. Tenho muito medo. Cobra. Cobra. E ficar demente. Eu tenho, assim, muitos flashes assim, de demência. Tipo assim, tenho medo de perder o controle, de ter... Sabe como é que é? Não poder mais ser eu, né? A personalidade, tudo. É esse medo, cobra e ficar demente. O resto eu encaro tudo. E Deína? Deína estava ali pensando o que é que ela tem medo. Fala aí, Deína. Menina, eu tenho medo de um monte de coisa. E a Eloá falou uma coisa que eu tenho muito medo de cobra. Se eu estiver vendo um filme, alguma coisa na televisão, aparecer uma cobra, eu mudo na mesma hora de canal. Eu também. Não posso. Gente, o meu homeopata, a primeira vez que eu estive lá, a primeira coisa que ele perguntou, qual é o bicho lá que tem medo, cobra? Ele anotou, tem alguma coisa com homeopatia, sei lá. É um medo, e eu já tive várias passividades com cobra na mesa. Incrível, parece que é perseguição. É, triste. Mas eu tenho vários medos. Eu tenho, assim, negócio de assalto, uma coisa que a Carmen falou. Não, eu só isso, meu, graças a Deus. Não. Uma coisa que a Carmen falou, que às vezes eu fico pensando, é ficar doente numa cama, como tem tantos irmãos que a gente vê, né, que fica enfermo numa cama, dependendo do outro. E isso é uma coisa que eu tenho receio disso, tenho mesmo. Porque eu sempre fui muito ativa. Eu trabalho até hoje, né? Eu chego em casa aqui correndo 4 horas da tarde para tomar um banho, para arrumar, para sentar aqui e assistir, fazer o curso 5 horas. Tem dia que às vezes eu finjo que estou bebendo água na caneca, mas não é água, não, é leite. E eu estou com fome. É leite. Sabe? Mas eu tenho receio disso, entendeu? De ficar dependendo em cima. Eu tenho. Isso às vezes eu fico assim pensando, e eu peço muito a Deus que, sei lá, sabe? Não sei. Eu acho que esse receio eu tenho muito. Ana Brito. Eu estou rindo aqui porque tudo que todo mundo falou eu tenho. Eu moro sozinha também, né? Olha, eu tenho uma amiga que ela mora sozinha também. Ela levou um tombo dentro de casa, levantando da cama, ela caiu. Ela nem sabe como é que ela caiu. Ela não quebrou nada, mas ela machucou. Eu não sei nem te explicar. É na perna, aqui. Olha, ela está numa situação muito difícil. Ela está na cama. Ela ficou sem andar, tá? Aí teve que ir para a casa da filha. Entendeu? Tá na casa da filha. Eu arrumei uma cadeira de rodas. Como é que se fala? Hã? De roda? É uma cadeira de roda para ela sair do carro e entrar em casa. Olha, eu levei ela no hospital, eu não queria nem falar isso, que a gente fica falando que a gente faz, né? Porque ela não, a filha dela tá com câncer, aí faz tratamento, não podia ir, eu fui com ela. Pô, naquele dia eu fiquei 3 dias arriada. Ela botou a função de roupa na bolsa. Eu tinha que puxar ela e mais a bolsa. Eu falei, mas que coisa é essa, meu Deus? Você sabe que eu tenho esse problema da coluna. Você traz uma bolsa dessa? Ela ficou pensando que ela ia se internar, entendeu? Aí levou uma porção de coisa que ela achava que ela ia precisar. Aí quando chamava ela para qualquer coisa, assim, eu tinha que levantar com aquela bolsa pesada. Olha, eu fiquei arriada aquele dia. Aí tudo bem, quando chegou na casa dela, aquele dia eu consegui levar ela para a casa dela.
Eu fiquei o dia inteiro na rua com ela, sabe? Eu cheguei em casa aqui 10 horas da noite. Aí ela falou para mim, Ana, não vai embora, eu tô com medo. Falei, mas meu Deus, tá com medo de quê, cara? Tua filha agora mesmo tá aí. Você ficou... Eu fiz ela tomar banho, deixei ela deitadinha. Ela não queria ficar sozinha, queria que eu dormisse lá. Olha aí, entendeu? Aí eu faço uma avaliação assim, porque eu também tenho medo disso. Medo de perder essa minha autonomia e ficar dependendo. Agora, medo também de perder a razão, eu fiquei um período assim, porque quando eu estava no outro centro, e eu acho que eu estou tomando muito tempo, né? Pois é, rapidinho. As pessoas me davam alguma coisa, eu não sabia mais quem me deu e nem o que eu ia fazer. Eu fiquei desse jeito, entendeu? Aí eu fiquei com medo de perder. Mas, graças a Deus, esse medo passou, porque comecei a cuidar disso, tratando, entendeu? Mas eu tenho medo, sim. Medo de ficar doente, ficar dependente. Meu neto falou assim, vó, você tem que vir morar mais para cá. Falei, pô, eu gosto daqui, entendeu? Aí ele falou, você vai morrer, quando a gente chegar lá, você tá só com o corpo decompondo. Falei assim, aí, me enterra, cara. Entendeu? Mas, realmente, bate Então, umas coisas medo de assim. morrer entendeu? você não tem. Hã? Medo de morrer você não tem. Morrer. Não, eu só tenho medo. Por exemplo, eu tenho umas coisas para resolver. Então, de deixar coisa pendente. Entendeu? Eu estou resolvendo isso. Porque se eu for, eu vou com a consciência tranquila e deixar todo mundo bem, entendeu? Vamos ver a Ana Constantino, senão não dá tempo. Desculpem. E não vai dar, não. Não, tudo bem. Faz parte. Eu tenho medo de tudo isso que vocês falaram. Bom. Né? Aí a gente ainda tem medo, né? A gente ainda está muito pegada às coisas, né? Como é que a gente é muito material ainda e pouco espiritual? Porque isso tudo faz parte. Se a gente ficar doente, demente, aí é o espírito, é o corpo, não é o espírito. A gente ainda é muito ainda, né? Apegado à matéria, ficar com medo. Eu fico com medo de ficar doente na cama. E aí, se Deus achar que é melhor para mim, se faz parte da minha trajetória passar por essa prova, e aí? Vou me indignar com Deus? Não. Não é. Repara, esse medo todo que Pedro, que nessa passagem aí, e aí a Ana lembrou que isso aqui pode ser até uma história criada, né, para poder a gente entender essas questões, né, que você lembrou bem. É uma casa, pode ser a nossa casa, né? Pode ser a nossa vida, aliás, a casa não, a nossa vida. Tem um caso pequenininho, posso contar rapidinho? Eu acho que eu já contei. Tem um caso que entra bem nessa questão daí, da questão da confiança da fé. Isso foi um caso que foi relatado mesmo, eu acho que eu já contei, mas vou contar de novo. Um senhor estava doente, tinha uma neoplasia, doente de tudo, câncer generalizado, estava desenganado, tudo. Não ia durar mais de uma semana. E aí ele ouviu os enfermeiros falarem que um medicamento que estava sendo experimentado em vários hospitais ia chegar no hospital dele. Então ele se encheu de esperança, de confiança. E ele disse, eu tenho que tomar esse remédio vai ser bom para mim, eu vou me curar disso. E os médicos disseram, não tem jeito. Não queriam deixar ele tomar o tal remédio, não queriam deixar. E ele insistiu, e ele falou com a família pressionou, e ele acabou tomando remédio. Os médicos disseram, você não precisa, enfim, aquela história toda do médico contando os exames, né, E aí isso era uma sexta-feira. Ele tomou a medicação e os médicos, na segunda-feira, passaram em revista para anotar, fazer as considerações, né, sobre cada paciente com a medicação. E aí eles passaram pelo quarto e a cama estava vazia. Aí disseram, eu não disse que não ia adiantar nada, e está ele nas costas do médico. Olha aqui, doutor, eu não disse que eu ia melhorar? E ele estava em pé,
No final da semana seguinte, ele foi para casa, curado. Os exames deram tudo negativo, não tinha mais câncer no corpo dele. Como é que você explica um troço desse? E aí ele foi para casa, os médicos espantados, foi para casa, 2 meses, 3 meses, e abraçou a família, fez tudo o que ele tinha que fazer. E aí, um belo dia, ele veio na televisão uma reportagem sobre este medicamento que ele tomou. Reportagem, os médicos, e era placebo, não tinha elemento químico nenhum. No momento que ele soube que era placebo, o medo diminuiu a confiança dele. Aí, na mesma noite, ele começou a ter febre. Isso aí é verdade, não é mentira. Começou a ter febre. No dia seguinte, ele teve que ir para o hospital. E aí, ele morreu no fim da semana. Tudo. Repara, a gente sabe, esses experimentos com a vacina, tem um grupo que toma realmente o remédio, tem um grupo que não toma. E o grupo que não toma, muitas vezes, tem os mesmos sintomas que o grupo que toma. Ou seja, fica curado a sua fé, a sua confiança naquilo. Ué, Jesus não disse? Vocês podem se curar? Não disse para a gente? É exatamente isso aqui. Não é? O medo, a falta de confiança, a falta de fé, é exatamente isso que a gente não tem ainda. Tem isso. Então, aí a gente sabe que tem medo, porque a gente não sabe de onde vem, né? A gente sabe que tem medo que é coisa de existências pretéritas, de experiências anteriores. Mas nós sabemos também que tem medo que são dessa experiência atual, dessa encarnação atual. Coisas, medos que foram colocando na gente na infância. Olha, o bicho-papão vai te pegar. Coisas assim, que são repetitivamente, que vão colocando mesmo. Antigamente tinha-se muito... criava-se as crianças sobre o medo. Para poder obedecerem, para poderem ficar quietos, para poder não incomodar. Era a educação da época, eu sei disso porque eu passava por isso. Deixa o papão, pula sem cabeça, olha o homem do saco, vai te pegar. Exatamente, exatamente. Na minha época, um pouco mais, teve a mulher loura, né? A mulher loura do banheiro. A mulher loura do banheiro, nas crianças, botava terror nas crianças na escola. Lembra disso, né, Ideína? A gente passou um sufoco com as crianças não queriam entrar no banheiro sozinhas com medo da loura do banheiro. Então, alguém que inventa uma coisa e põe o medo na criança. Não sei com que objetivo, né? O objetivo de controlar. Mas esse do banheiro foi terrível. Eu tinha crianças de 4, 5 anos, né? Porque eu trabalhava mais com educação infantil, então era muito complicado ter que levar toda hora uma criança ao banheiro, porque a gente não tinha quem auxiliasse. Não temos auxiliar no município, no Rio. Então, para a gente poder vencer esses medos, ou dessas existências, ou de existências anteriores, nós temos que nos conhecer. O autoconhecimento é importantíssimo nesse caso. Aqui, cada uma falou qual o medo que tinha. Isso já demonstra que a gente se conhece um pouco e sabe que você tem medo. Que tem gente que fala, não, eu sou corajoso, não tenho medo de nada. Mas tem alguém que não tenha medo de nada? Então, se tiver alguém aqui que não tenha medo de nada, por favor, ore por nós, porque nós precisamos. Não sei se a passagem de Bezerra de Menezes, lembra aquela passagem de Bezerra de Menezes que ele deixa a filha doente, vai atender a filha da outra, que está desesperada? Essa passagem é exata. A fé, a confiança no pai. Você tem Jesus, minha filha, disse para a mulher, né? A segunda mulher dele. Você tem Jesus. Eu vou atender a outra que não tem Jesus ainda. E foi. Deixou. Quem de nós faria isso? Deixar nosso filho doente para atender? A gente não tem condição ainda. Não tem ainda essa elevação moral, de confiança, de fé no de pai. Confiança, exatamente. Confiança no pai. Confiança. Oi. Qual é o teu medo?
Fala. Ah, porque eu não Qual falei, é o todo teu mundo falou, medo? senhor, né? Você não falou. Ela me botou na berlinda agora. Eu tenho medo de acontecer algo muito grave com os meus filhos. Esse é meu medo, de acontecer algo com eles, que eu não possa proteger. Esse é o meu medo, assim, pior. Entendeu? Tanto que ele tocou durante o estudo da Rosângela, ele sabe que eu estou estudando essa hora, que hoje é dia de estudo, ele me ligou, o Alexandre, porque ele estava nervoso, porque é um probleminha que aconteceu lá, que é probleminha material, que a gente resolve, mas só dele ligar eu já, sabe? É um caso sério. Esse é um dos meus medos, mas eu acho que é o que me deixa mais angustiada. Então a gente precisa se conhecer, saber quais os medos que a gente tem para poder vencer esses medos. Vencer esses medos. Esses medinhos, tem gente tem medo de barata, né? Eu tinha um horror a barata. Eu agora tenho medo assim, ela fica lá, eu fico aqui, mas se tiver só eu e ela, eu enfrento. Mas eu não gosto, não. Eu não gosto, não. E outras coisinhas, né, que a gente sempre tem. Então, o que acontece? O medo nos paralisa e não nos deixa caminhar, né? Eu estou falando de um medo bobo, né? O medo de barata é medo bobo, mas é alguma coisa anterior também que eu não sei. Não sei, e a gente vai tentando, se conhecendo e procurando melhorar, ter mais confiança. Gente, essa aula vai ser dividida, tá? Porque a gente ainda tem muita coisa para falar sobre medo e a gente vai precisar interromper o estudo. Nós vamos levar ainda falando sobre medo, ainda vamos falar sobre esse pedido do Pedro, né? E dos recursos que nos auxiliam para a gente poder liberar. A gente ainda vai falar um pouquinho de medo, a gente ainda vai ouvir Joana de Ângeles, tá bom? Leon Denis vai nos auxiliar também a entender esse medo. E é exatamente isso, o medo é a falta de confiança. Então a gente precisa confiar mais no Pai, não é mesmo? Quem é que pode fazer a prece de encerramento para a gente? Pode falar. Eu posso. Posso fazer? Pode. Então vamos orar. Vamos orar. Agradecendo a Deus por esse momento de estarmos aqui reunidos, falando dos nossos sentimentos e com tanta confiança, Senhor, porque estamos nos abrindo e lhe pedindo, nesse momento, Senhor, nos ajude para que nós possamos superar os nossos medos e assim poder vivenciar o momento de hoje, Senhor. Sabemos que amanhã está na sua guarda. Obrigado, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigado, Francisco de Assis. Que a sua paz, o seu amor, possa ser levada a todos aqueles, Senhor, encarnados ou desencarnados, que passam pelas mesmas situações. Que eles possam sentir também forte e confiante, Senhor. Ampare nosso lar e ampare a todos, Senhor. Obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus.